Só pode falar de segurança pública quem realmente esteve no front e sabe o que é você estar na guerra na cidade do Rio de Janeiro. Então, por mais que a gente traga vários especialistas aqui, eu vou dar sempre valor àquele cara que esteve à frente e que viu ali a realidade do Rio de Janeiro hoje e da Polícia Militar carioca, da Polícia Militar da cidade do Rio de Janeiro. Então hoje eu quero trazer um cara que escreveu um livro muito brabo. O nome do livro é Cidade de Deus, a Escola de Polícia. E ele vai contar um pouquinho do que é essa escola hoje no Rio de Janeiro e na comunidade carioca. Então quero ter a honra de receber hoje Sargento Santana. Tudo bem, meu irmão? Oi, irmão. Como é que tá essa força? Tranquilo? Satisfação, Gido. Primeiramente, cara, quero te agradecer pela oportunidade, por essa porta que você abriu aí de pronto emprego, né? Como a gente fala, fiz contato contigo e, como diz a palavra de Deus, né? Aquele que bate a porta se abre, né? Amém. Essa máxima aí eu uso. E aqui, meu irmão, o exemplar... Do livro? Eu já ia comprar, irmão. Não, mas já que tá ganhando, então tá aqui, ó. Cidade de Deus, Escola de Polícia. Você que é um amante aí de segurança pública, você que é um cara que tá entrando pra polícia, ou tem vontade de entrar, ou que já é da antiga também, né? Claro. Aqueles caras antigão, né? Treme terra, dá uma lida aí que esse cara tá aprendendo muita coisa nova aí. Mas, meu irmão, vamos lá, para o que interessa. Eu não li o livro, tá? E eu vou fazer perguntas aqui, sim, sem dar muito spoiler pra galera comprar, claro. mas pra nossa audiência entender o que tem no conteúdo aqui. Eu, quando vi esse livro, eu já perguntei logo, é polícia raiz ou polícia Nutella? É aquele jargão. Polícia raiz ou polícia Nutella? O que você define aqui nesse livro? Não, é um livro, né, cara, que eu não, como a gente costuma falar no militarismo, não tem embusteiragem, não tem mentira. É claro que por uma questão até direcionada dos meus advogados, eu tive que retirar algumas coisas do livro, né? Infelizmente, a letra às vezes é fria, então eu tive que dar aquela refinada, sim, né? Mas é um livro que... porque se você botar a linguagem do dia a dia, a imprensa vai te massacrar hoje. Justamente. Não só da imprensa, mas das correntes ideológicas que tem. Então a gente tem que tomar esse cuidado, mas é um livro que, assim, eu tenho tido a experiência de algumas pessoas que não atuam na segurança pública estarem lendo e dando feedback, né? Como tem uma grande amiga e o esposo, que são donos de uma pousada e um restaurante lá em Mauá, ela leu e, assim, ela me mandou uma mensagem para mim emocionada, porque eu narro um pouco da história da minha vida. Apesar, né, que a gente costuma muito estereotipar, né, o cara que foi nascido numa comunidade. Eu não nasci, vamos botar assim, numa comunidade, mas eu fui nascido e criado num beco por uma mãe solteira, né, com um pai totalmente ausente. Isso no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Uma comunidade do Rio de Janeiro. Qual comunidade? No loteamento São Sebastião. Sim. E eu morava na parte dos fundos, que era no mapa, tá lá como favela, né? Mas não tem todas as características de uma favela. Sim. Mas fui nascido e criado vivendo a realidade de muitos pais, né? De muitas mães que criam seus filhos sozinhos, que estão à mercê, né, daquele convite de, vem aqui, fuma esse baseado, ou experimenta essa cocaína. Que é o que todo jovem hoje de comunidade tem isso como referência. Justamente. Mas como é que foi essa virada lá dentro da comunidade? Porque, cara, você tinha ali... Você deve ter uma referência, eu vou te perguntar isso ainda, de paternidade, né, de pais ali, sim, mas você tinha uma referência ali na comunidade também de bandido, do cara que tá pegando a arma, de usuário de droga, você via isso todo dia. Como que nasce a vontade de ser um policial, de servir e proteger a sociedade? Era indignação ali de ver aquilo tudo? Então, na verdade, nesse bairro existia mais aquele famoso estica, né? Sim. O cara que a gente sabe que é o traficante velado. Ele vinha aqui na Cidade de Deus, pegava a carguinha de droga e levava lá para o loteamento para vender a droga. Agora, essa questão de arma na época ainda não havia. Hoje, a milícia já está lá, já tem essa disputa, né? Sim. Entre facção, a própria galera aqui do Comando Vermelho
né, nessa questão de tomadas lá do Teixeira, do Santa Maria, Sim. que é onde eu tenho, pô, muitos amigos de infância estão passando sufoco lá, né? E aí dificulta ainda mais, a família é pobre e agora com a nova realidade do tráfico, né? Então, assim, eu não tinha essa realidade da questão armada, né? Mas eu tinha a questão do traficante velado Sim. no bairro, né? Então não posso comparar também a minha realidade com um moleque que foi nascido e criado dentro da Cidade de Deus. Sim. Mas tive também muitas ofertas, né? Como qualquer outro jovem que é nascido e criado no Rio de Janeiro, a gente sabe que mesmo num condomínio de luxo, hoje em dia não tem mais essa restrição. A droga chega lá, seja pelo disque delivery, né? Como a gente fala, né? O disque entrega, né? Então, assim, eu, quando moleque, eu tinha um apreço pelos militares, por ter muitas referências onde eu morava. Já tinha esse sonho de querer servir e proteger a sociedade? Já. Isso era um sonho de infância? Já era um sonho de infância. Como que a família encarou isso, você, pô, morador de uma comunidade? Então, a minha mãe, eu tive uma oportunidade de emprego, que eu cito até no livro, que foi com um cara que eu considero um mestre, com o Alfredo, que eu fui trabalhar na área de logística e me apaixonei por logística. Só que eu tinha esse sonho velado, né? Aquele sonho adormecido, melhor dizendo. E estudava ao mesmo tempo com uma professora, que eu cito no livro, que é a Regina, que deu aula para muita gente passou no concurso através dela. E eu estudava com ela. E aí, nesse período, como eu tinha tido uma proposta de emprego muito boa em outra empresa, fui trabalhar em Botafogo, na Real Grandeza, que é uma empresa de refrigeração industrial, eu falei, cara, essa aqui é a oportunidade da minha vida. Pô, eu tinha me tornado coordenador logístico, um moleque que não tinha oportunidade de nada na vida. Sim. E eu falei assim, pô, o que eu vou fazer agora? Vou ficar aqui. Parou e não se mexe. Vou ficar aqui, vou oferecer meu melhor aqui, vou crescer. Só que através da Regina, ela falou, pô, e o teu sonho? Você não fala que o Papai do Céu tá no comando da tua vida? Vai lá, faz a prova. Teve alguém que te confrontou ali. Me confrontou. Com a minha própria fé, né? Porque eu sempre falei pra ela que Deus estava no controle da minha vida. Sim. E aí eu fiz a prova. Assim que eu passei, eu fui direto pra casa dela. Falei, ó, passei e tal. Aí eu chegando na casa... Aí eu, posterior, fui pra casa. Minha mãe me questionou. Pô, por que tu não veio direto pra casa? Não, passei lá na Regina pra conferir a prova. Passei. A minha mãe levantou campanha de oração contrária, né? Pra não entrar. Pra não entrar. Por isso que eu perguntei, porque eu vi muito isso dentro da comunidade. O moleque tem o sonho de ser polícia e a família ser contra, porque sabe que existe retaliação ali. Sim. Então, esse período de retaliação onde eu morava, naquela época não existia. Não existia. Não existia. Então, a questão da minha mãe era mais a questão da realidade do policial no Rio de Janeiro, que a todo momento tá nos jornais aí sendo vitimado, né? É complicado hoje. Ainda mais pra família, né, que sabe que o cara sai pra trabalhar, não tem assim, certeza se vai voltar, né? A minha mãe, pô, uma mulher extraordinária na sabedoria de vida, mas é uma mulher muito simples na condição de estudo, na condição de recursos. Criou 3 filhos sozinho, né? Literalmente comeu o pão que o diabo amassou. Uma mulher que saía de madrugada e nunca faltou um dia de serviço, nem estando doente, para criar os 3 filhos com dignidade. Então, para ela, uma das falas dela marcantes, eu até cito no livro, que ela fala que não é dar o filho para o Estado, né? Eu não vou te doar para o Estado. Até numa fala que eu cito aí, quando, na época, o governador Sérgio Cabral foi lá na nossa formação, e quando acabou a nossa formação, ela veio na minha frente, né, falar comigo, após o romper marcha, né? E ela chegou para mim e falou, ó, ele falou que eu tô te doando pro Estado, eu não tô te doando pro Estado, não. Então, assim, ela lá atrás, né, há 13 anos atrás, ela já tinha essa visão que ela não estava me doando pro Estado e não aceitava eu perder a vida pelo Estado. E até hoje, se eu pegar meu telefone e te mostrar os áudios da minha mãe, ela sempre fala para mim, meu filho, faz por menos, meu filho, não dá o teu sangue pelo Estado que não vale a pena. Não tenta ser o herói ali. E eu falo para ela, mãe, a senhora tem que entender, mãe, que o meu compromisso é com um cidadão de bem. Então, para a senhora poder sair de casa, ter o seu direito de ir e vir garantido, que na verdade não é uma garantia nos dias atuais, mas para a senhora conseguir ir e voltar,
tem um filho de outra mãe fazendo a mesma coisa do que eu. Entendi. Você encara isso como um senso de missão? Por exemplo, eu falo muito isso aqui. Um pastor hoje, ele prega a palavra e ele não nega a fé, independente da circunstância. Se tiver que morrer pregando a palavra, ele morre pregando a palavra. Você acredita que hoje você tem uma missão ali a ser cumprida? Você acha que essa é a missão que Deus separou para você aqui na Terra? Se caso você morrer fazendo isso ali, qual seria ali a tua cabeça relacionada a isso, né? Eu ia falar o que você falaria depois, claro, mas não tem como. Morreu, sim, acabou. Mas qual a tua cabeça relacionada ao risco que você tem hoje como policial militar? Então, eu, assim, de tudo que eu fiz na minha vida, de todos os trabalhos, tudo que eu nunca me senti tão realizado, a não ser que são coisas diferentes, em ser pai e ser policial militar. Eu sou apaixonado pela farda, sou apaixonado pela instituição. Eu falo que a instituição PEMERGE, ela está muito acima do homem, né? Porque o que a gente vê, né? A gente pode acertar 10 vezes. A gente errou uma, o que vai estampar os jornais, o que vai sair na mídia vai ser... o erro. É o erro. Infelizmente, hoje a mídia massacra todos os dias o policial militar tentando pegar ali, descredibilizar ali a instituição, sendo que, cara, 90% das ações boas eles não divulgam. Não, justamente por uma questão também que a gente vive não só no Brasil, mas no mundo, né? Uma questão ideológica, né? Sim. Da gente afastar o policial. Eu cito isso no livro também, sobre a importância dos pais não cometerem uma falha que é costumeira, né? De falar para a criança, ó, se você não se comportar, o policial vai te levar. Se você fizer a bagunça, o policial vai te botar na... Construindo ali um coletivo inconsciente, um arquétipo do que o policial é o vilão da sociedade. Justamente. E aí a criança, ela acaba crescendo com uma repulsa que nem ela sabe qual é a razão. Mas isso é comum dentro da comunidade, né? Não só na comunidade, mas em geral. O pai, ainda mais hoje em dia, que o pai ele decide criar o filho através de um telefone que ele dá pro filho e tá falando, ó, tá vendo, a tua realidade, tu tem um iPhone, a outra criança não tem. E aí, o que ele faz? Ele não consegue reprimir as ações do filho, então ele pega alguém como figura repressora, e ele pega o policial militar. E por o policial militar estar na rua diuturnamente, o que ele faz? Ele pega, ó, tá vendo ali? Ó, se você não se comportar, ele vai te levar. Então isso, a criança cresce sem uma referência de, na ausência do meu pai, numa condição de risco iminente, para quem eu posso recorrer? Para quem eu vou recorrer? Isso configura a mente da criança. Então eu a todo momento eu tenho essa sensibilidade. É claro que na comunidade, até na experiência que eu tive na Cidade de Deus, é surreal. É surreal, eu falo às pessoas... Mas vamos chegar lá, não quero contar a experiência da Cidade de Deus devagar. Passou na polícia, curso do Cefap, se formou, primeiro dia na rua, como é que foi, meu irmão? Pô, o primeiro dia, assim, eu costumo falar que nenhuma realidade de um estande de tiro, de uma cidadela como tem no centro de formações, lá do Cefap, nada se compara à realidade quando você entende que agora eu estou indo para o real. E agora tu não pode errar. Pô. Agora não posso errar. E assim, eu assumo que no primeiro dia, cara, eu nunca assumi isso. Eu acho que até no livro eu deixei a desejar nesse ponto. Mas no primeiro dia foi no 12º Batalhão. Nós estávamos naquela missão lá de ocupar o Morro do Estádio Cavalão. E, cara, eu municiei minha pistola e literalmente colei as placas. Colei as placas, não sabia. Na verdade, eu coloquei o carregador e não sabia dar continuidade no procedimento, né? De soltar o ferrolho, de alimentar a câmara, deixando a arma municiada e travada. E assim, naquele dia, eu trazendo a memória agora, até foi uma excelente pergunta que você me fez, eu na hora falei, porra, cara, e agora? O que eu faço? E para um cara que sempre não teve dificuldade, né, para manusear uma arma desde a época da formação. Mas por quê? Porque ali cai tua ficha.
de você entender agora é real. Agora é real. Não tem reset. Quando começa a escutar o barulhão, né? Pum, pá, meu irmão, já era. Tu não tem o que fazer. Eu tive um amigo meu, cara, que fez uma prova pra civil e, porra, amarradão, passei por isso civil, o cara, primeiro confronto, ele largou o fuzil e foi embora, irmão. Largou o fuzil e foi embora. E aí depois ele virou fiscal do INSS, ele passou em outro concurso, abandonou a polícia. Porque, cara, ele nunca tinha vivido aquela realidade. Ele vivia a teoria, pô. Quando ele encontrou, meu irmão, primeiro confronto, tiroteio, o psicológico do cara travou, colou as placas ali e, meu irmão, falou, não quero isso pra minha vida, não. Você acha que hoje é a realidade de todo mundo que se forma no Cefap? Você acha que o Cefap deveria... assim, não estou falando que o Cefap tem uma instrução errada, tá? Mas você acha que ele deveria, na fase do curso, já envolver esse cara nesse confronto direto para o cara sentir essa adrenalina? Você acha que falta isso? Então, Gildo, assim, o Cefap, certa vez eu até tive um debate com um subtenente que ele veio nessa brincadeira, né? Mas é uma brincadeira de você desmerecer o recruta. E ele veio falando, pô, saiu, não sabe nada e tal. Aí eu, de forma, é claro, respeitosa, falei, Sub, quando o senhor se formou lá no Cefap, como foi? E eu só dei uns 5 tiros de revólver e fui pra rua. Aí eu falei, pô, Sub, pro senhor entender como as coisas evoluíram. Antes de eu terminar a minha formação, eu dei disparos, é claro que assim como ele também no alvo fixo, mas eu dei disparo de quase todas as armas, até de submetralhadora eu dei disparo. Então lá atrás não era uma realidade daquele cara que se formava. E os tempos mudaram, e o Cefap evoluiu muito. É claro que tem muita coisa para ser priorizado, não digo pelo Cefap, pela Secretaria de Segurança, né? Eu creio que a priori hoje no Rio, não só no Rio, mas no Brasil, é a segurança pública. Então, assim, hoje você chega no Cefap, você tem uma cidadela, você tem aula de todo o tipo de matéria que você vai precisar na rua, que você vai... O Cefap, ele cuida da saúde mental também desse policial? Então, hoje, eu falar que cuida é algo muito... Mas tem um preparo para isso? Tem um preparo. Então, hoje em dia você tem aula de direito penal, você tem aula de filosofia, você tem que entender de onde a polícia nasceu e qual é a função da polícia. O policial, ele não é um agente, somente um agente... Não, mas eu falo de controle emocional. O cara controlar tuas emoções, saber liderar sua pressão, porque ele tem segundos ali para decidir se ele tira uma vida ou não. Tá entendendo? Tem esse preparo dentro do curso ou ele pega essa realidade do controle emocional só na hora do confronto? Não. Tem essa realidade. Até porque, assim, quando você vai na cidadela, é uma realidade muito próxima a quando você tá ali penetrando em becos e vielas. Mas é onde que eu te falo, por mais próximo que você chegue da realidade, não é a realidade. Sim. Sabe? Você não consegue aproximar a realidade. Você ali, pô, normalmente o instrutor pega, coloca você no lado de um cara disparando a arma, ao invés de você estar disparando, a pessoa está disparando do seu lado para você ter esse controle emocional. Mas você vai, no teu consciente, você sempre vai entender, pô, eu tô aqui no Cefap, tô na minha zona de conforto. Por mais que seja duro o curso aqui, os caras não vão me matar, pô. É aquela realidade. Jogo é jogo e treino é treino. É isso aí. Não tem jeito. Pô, você pega na nossa realidade como bom carioca. Pô, tu pega aí um treinamento, pô, em qualquer CT aí. Uma coisa é no CT, outra coisa é quando você chega no clássico. Então, essa é a realidade do policial militar. Eu costumo falar, não desmerecendo as demais polícias do Brasil, até porque tem muita polícia preparada, capacitada, mas a realidade a qual o policial do Rio de Janeiro enfrenta, não tem realidade no mundo igual. Sim. Você não tem... nada se aproxima. Nada se aproxima. Eu até cito que quando eu me voluntariei para ir para a Cidade de Deus, qual foi a minha intenção? A minha intenção foi justamente me aproximar dessa realidade. Calma aí, vamos chegar lá. A gente vai chegar lá na Cidade de Deus. Colou as placas, primeiro dia,
E aí depois ali, o que aconteceu? Como que você entendeu que você precisava tá dentro daquele confronto para se aprimorar mais? Então, aí eu fiquei no Morro do Estado, esse período, na época lá, com aquela teoria do secretário de segurança, o iluminado, de não, vamos ocupar a favela, nossa intenção aqui não é prender, nem abater ninguém. O que o Marginal fez? Começou a migrar. Sim. Ele estava no Morro do Estado, ele lembrou, pô, tem uma família lá em Angra, e lá já tem uma boquinha minha, vou para lá. Vou para São Gonçalo, olha o que se tornou São Gonçalo, Vale do Paraíba, região serrana. Baixada Fluminense, uma série de outros lugares. O crime migrou. E aí lá não tinha mais nada. E eu, para dizer que não, eu tive uma ocorrência lá que foi um 57 que nós pegamos, só que os caras estavam assaltando na questão até onde a gente pôde constatar. Não localizamos arma, pegamos as vítimas, mas não me deu aquela certeza de, pô, tô preparado. O que eu vivi aqui era basicamente só a ocupação. Os antigão usavam a gente, eles iam pro Morro do Beliche, descansar, né, na bicama. Sim. E dava viatura pra gente falar, ó, patrulha até o sol virar lua, até a lua virar sol, né? A gente tinha que ficar ali, a gente recruta querendo trabalhar, pô, o cara dava viatura, a famosa barca pra gente, como... Sim. E a gente rodava o dia todo, mas não tive experiência que eu pude agregar a minha condição de policial e falar, pô, eu me sinto preparado. Não tava na guerra. Não tava na guerra. Não tava na guerra. Aí, na época, eu descobri o mesmo pai que me abandonou, ele veio parar em minhas mãos e dos meus irmãos para ser cuidado, né? Teve um problema de saúde onde estava morando na Bahia, trouxemos ele para o Rio. Pai biológico, você Pai fala. biológico. E aí, pô, pela misericórdia do Senhor, a gente, não, vamos cuidar, a nossa parte a gente vai fazer, não importa o que ele fez pra gente. E aí eu consegui, através de um policial, até o Gadelha, que hoje está reformado, sofreu um acidente, teve que se reformar. Aí eu falei, pô, Gadelha, preciso trabalhar perto de casa. Aí o Gadelha, pô, vai no QG e tal, procura fulano e tal. Eu cheguei lá, não consegui. Aí, onde que a palavra do Senhor fala, né, cara, que eu levo isso para minha vida e no meu trabalho eu uso isso diariamente. Aquele que bate a porta se abre. Aquele Sim. que busca, acha. Aí eu falei com esse camarada, o camarada falou, ó, cara, eu não posso fazer mais nada, não tô na sessão, mas já que tu tá aqui, vai lá. Aí cheguei lá, pô, já tomei uma mijada de um oficial QA, que é aquele famoso oficial que não é a todos os casos, mas a maioria é o cara que se esconde e tá à procura somente da promoção dele. Pô, o cara me pediu continência, cara, eu tava paisano, o cara me pediu continência. E eu, pô, não era bobo, já não era um garoto, falei, pô, quase que eu falei, vou dar uma aula pro cara, né? Falar que, pô, não se preste continência no paisano. Eu fiquei na posição de sentido, me apresentei. Quando chegou quem eu deveria procurar, que era o coronel, porra, cara, o coronel foi um lorde comigo. O coronel falou, qual é o teu problema, polícia? Eu falei, pô, coronel, o senhor pode me dar 5 minutos da tua atenção? E o coronel chegou, entra aí. Qual é o teu problema? Passei pela situação, pô, meu pai tá com câncer, trouxe meu pai, pô, eu e meus irmãos estamos cuidando, minha mãe, inclusive, que tomou porrada dele antes dele sair de casa, minha mãe tá cuidando para ele, dando dignidade para ele. Pô, eu precisava trabalhar perto de casa porque eu tenho que levar ele pro INCA constantemente. Sim. E aí o coronel falou, pra onde você quer ir? Eu falei, pô, eu quero ir pro 31 ou pro 18º. Aí ele falou, pô, isso aí é impossível. Eu, pô, na minha fé, quando ele falou é impossível, eu falei, pô, então meu Deus já tomou conta dessa causa aí, porque é impossível é com ele. Eu falei, pô, coronel, posso pedir só um favor pro senhor? O senhor pode mandar pra onde o senhor quiser. Mas pega esse lápis aí que tá em sua mão, anota aí 31, 18º. Quando eu sair da sala, o senhor apaga. Aí tá bom. Anotou meu RG, meu nome. Pô, passou nem um mês, cara, meu telefone toca. Eu num ônibus, com a minha farda na mochila, sem uma arma, indo trabalhar em Niterói, eu dividia... Tu morava onde? Morava na Boiúna, Taquara. Sim. Aí eu falei, pô, cara, tem que pegar um ônibus, não tem jeito. A gente dividia o transporte, eu ia pra Madureira, e lá eu pegava uma carona com os amigos, que a gente ia em quatro policiais, 4 ou 5, e a gente ia pra Niterói. Todo mundo no Karatê. Ninguém tinha arma naquela época. O que você fala é sem arma, sem nada. Sem arma, só com a farda
e com a funcional. E todo mundo com cara de rato, cabelo cortadão. Caraca, vocês são muito loucos, velho. E, meu irmão, meu irmão, eu ia orando e voltava orando. Eu falava, Senhor, não deixa eu bater de frente com um bonde não, meu irmão, que... Se bater de frente já era, meu irmão. Fazer o quê, cara? A gente... Vai tacar o celular na cabeça dele. É isso aí, o telefone toca, aí, Coronel Santana, na época, eu apesar de trazer meu nome de farda, eu ainda quase ninguém me chamava de Santana. Santana justamente foi homenagem à minha mãe. Sim. Meu nome é Alex Santana Tavares. Alex Santana Tavares. Tavares é do meu pai, mas mais do que justo homenagear a minha mãe e carregar o nome dela, né, uma forma de honrá-la. E aí, o Alex Santana Tavares, aqui é o coronel, você veio aqui no QG. Não, meu chefe, tudo bem, já quase na posição de sentido ali dentro do ônibus mesmo. Não, meu chefe, tal. Ele, se apresenta lá no 31 amanhã. Aí eu falei assim, cara, Deus é bom, né? Cara, Deus... Aí chegou no 31, Barra da Tijuca. Aí no 31, cara, eu era o coringa. Faltava alguém, o único lugar que eu não trabalhei foi na cozinha. Era motorista do pesado, era o cara que entregava o RF, fazia tudo, mas não aprendi também nada. Não aprendi nada. Aí chegou o coronel novo na época, que veio de Petrópolis, na época até o coronel Peixoto. Aí ele foi pro 31, automaticamente tinha que trazer a equipe, os homens de confiança dele. Sim. Eu, como não era apadrinhado de ninguém, tomei um bico. Fui para Petrópolis. Mesmo morando aqui, tomei um bico para Petrópolis. Fiquei lá, cara. Chovia de gente me pedindo para fazer permuta. Inclusive até me oferecendo vantagem indevida. Porque o cara que mora em Petrópolis, descer pro Rio, o custo é muito alto. Permuta que você fala é trocar com o cara que mora lá, entendeu? Pra vir pra cá. Pra vir pra cá. Aí, numa situação lá que eu tava com o Antigão, fazendo um encontro de cadáver lá, fazendo a cautela do local até a chegada da perícia, deram um carro roubado no rádio. Quando eu me vejo, cara, eu na parte alta de Petrópolis, o carro vindo na minha direção. Aí eu falei, chefão, o Antigão, né? O Antigão, salvo engano, era primeirão, cara. Primeirão ou segundo. Eu falei, chefe, é o carro. Aí ele também tinha guardado a placa do carro na mente. Ele falou, não, mas tá com a ordem invertida. Eu falei, chefe, mas o cara nervoso, o cara que perdeu, o cara deu a placa com a ordem invertida. Na dúvida, aborda. O cara não deixou abordar. Não aborda não. Eu falei, chefe, vamos abordar. Não aborda não, carro, não sei o quê. Eu não sei quem tava com mais medo, se era ele ou se era eu. Eu tava com medo dele me dar uma mijada. Sim. E tu não podia ultrapassar a ordem do... Não podia. Aí, no final, cara, o vagabundo ainda fez joinha pra mim e foi embora, cara. Caraca, tu ficou doido ali. Fiquei doido. Aí não aguentei, cara. Meti a mão no rádio, aí liguei pra sala, chamei a sala, Maria Dormê, informei a placa do carro, vê com o proprietário se tá com a ordem invertida. Aí a sala me retornou, justamente, passou com a ordem invertida. Vocês abordaram o carro? Eu falei, não, negativo, o carro foi embora. Caraca, meu. Eu, envergonhado, o sargento mais envergonhado do que eu, aquilo pra mim foi o estalo. Falou, não tô pronto. Não tô pronto. Aí na época meu cunhado, também policial militar, era sargento da supervisão da Cidade de Deus. Aí eu falei com ele, cara, vê quem daí mora em Petrópolis que eu vou fazer essa permuta. Não, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se sou eu ali, faca assim, sargento, se tu não abordar, eu vou te acusar de prevaricação. Pode acontecer isso? Pode acontecer isso, cara, mas você... O crime tá acontecendo ali, irmão. Você é obrigado a combater. Sargento, se você não combater, você vai prevaricar. E você ir na frente e abordar? Mas, se der ruim também, tu tá ferrado. O problema todo é esse, cara, porque assim, o militarismo, ele é... Eu costumo falar que ele é muito bom, mas depende de quem tá julgando, entendeu? Porque eu não era conhecido no batalhão, eu era um recruta. Será que o cara que eu... sargento, vou arrolar o senhor na prevaricação. Será que o oficial lá me daria voz, eu com 2 minutos de polícia? Porra, mas aí, mano, eu nunca quis ser polícia. Até por esses motivos também. Meu irmão, independente das consequências, eu vou sempre fazer o certo. Mano, se eu ver o oficial
cometendo um crime, eu vou dar voz de prisão pro cara. Eu sou meio maluco nessas paradas. Sim. Tá entendendo? Então, assim, eu nunca quis ser policial porque eu sei que o militarismo é sinistro. Eu nunca tive essa vontade. Meu sonho sempre foi ser um empresário bem-sucedido. Mas na minha cabeça, que tá de fora, eu acho que a cabeça do policial tem que ser essa. O oficial ele tem que ter medo do cara que faz o certo. Não, irmão. sim. Entendeu? Mas aí é onde eu quero chegar. Mas o sistema é bruto. Mas o sistema vai acabar com esse cara. O sistema vai acabar com esse cara. Aí o cara é taxado como problemático. O cara, hoje, o cara que trabalha na Polícia Militar, o cara que sai de casa disposto a não ser mais um RG. Se ele quiser fazer só o certo hoje, ele já vai ser retalhado. Não, e hoje as realidades de 2 batalhões, se você pegar o histórico de ocorrência, 2 batalhões, você vai ver que sempre são os mesmos policiais que estão produzindo. Hoje em dia, infelizmente, a gente tem uma polícia de RG e de farda. Sim. Porque, eu sou polícia, mas, pô, e aí? O que você tem produzido de diferente? Cara, eu tive uma comandante lá no 37º, Coronel Luciana, que eu tenho enorme estima e respeito. Ela falava assim, por mim, o policial, ele trabalha no bairro que ele mora, porque ele é cliente do próprio trabalho. Se ele fizer um mau trabalho, ele vai ter um bairro ruim. Se ele fizer um bom trabalho, ele vai ter um bairro bom. Perfeito, cara. Entendeu? Perfeito. Então, assim, eu compartilho do pensamento dela. Então, quando eu consigo essa permuta, eu venho para a Cidade de Deus. Eu me voluntariei para... A permuta era o cara que tava na guerra ali na Cidade de Deus. E aí eu peguei as fases da Cidade de Deus, porque quando eu cheguei, havia uma pacificação relativa, né? O crime estava muito recuado, quase não se via arma, e era muito o cara de estica, né? Sim. O cara ali que ficava vendendo droga sem aquela contenção armada. E aí ali, cara, eu fui ter a experiência. E assim, é claro que tive momentos muito ruins, que se eu pudesse trocar tudo, eu trocaria, que foi a perda de amigos e de um amigo muito próximo. Mas, por outro lado, eu costumo falar que o cara que trabalhou, porque não é você estar, é você... você trabalhou na favela? Não, trabalhei. Você era a ponta da lança, você estava lá no combate. Você pega qualquer policial que trabalhou nas UPPs, que era a ponta da lança, cara, não tem um policial mediano. Esse cara tá pronto para qualquer situação. Tá pronto. É claro que foi refinado, né? Como tem várias realidades aí de policiais amigos meus que foram pro 41, que foram pro 9º. Quando você tá com o mais antigo, aquilo que tá bom pode melhorar. Sim. Então o cara, ele acaba te refinando, mas aí você já tem algo que é diferenciado, que é a coragem. A coragem não é a ausência de medo. A coragem é você saber que o medo é o que te faz ser altamente capacitado e profissional e técnico, mas ao mesmo tempo, quando você consegue controlar esse medo e com a sua coragem você avançar, meu irmão, dificilmente alguém vai te segurar. Qual foi a primeira situação mesmo que você falou assim... dentro da Cidade de Deus, que você falou para assim, caraca, meu irmão, nunca imaginei que era isso aqui. Primeira situação de guerra lá, tensa, que você falou que assim, que você pensou em desistir ali, ou achou que ia morrer. Que eu achei que ia morrer mais de uma centena, porque a gente ali, diariamente, quando a favela virou, a gente tinha por volta de 3 a 4 confrontos diários em um plantão de 24 horas, tá? Mas certa vez, quando eu estava saindo de casa, eu ainda com hoje minha esposa, mas na época minha namorada, e ela falou pra mim assim, você vai voltar, né? Aí eu falei, te prometo, vou voltar. Porque ela sabia da minha condição diária. E quando a gente chegou na base quadras pra gente conduzir os policiais que ia assumir, que era no miolo da favela, e retrair com quem estava saindo de serviço, cara, eu costumo falar, né, cara, alguns entendem de outra forma, eu tive um aviso do Espírito Santo. E eu compartilhei isso na hora que a gente chegou na base. Eu falei, galera, fica atento, porque o vento vai mudar. Até um amigo que é do interior, o Reg falou assim, pô, Santana,
naquele dia, cara, eu fiquei puto contigo, mano. Eu falei, pô, como é que o cara fala um negócio desse? Na hora da gente sair, imagine a mente do cara que tá bancando 24 horas dentro da favela, onde que tá cercado por arma. Nessa época eles já estavam fortes demais. Era uma questão totalmente de sobrevivência, permanecer ali. E quando a gente sai, cara, os caras fizeram quadrado na gente, né? A técnica de guerrilha, né? Sim. Os caras cercaram a gente, era disparo de todos os lados. E minutos antes da gente sair da base, hoje sargento Camais decidiu trocar de lugar com o Mofato. Aí o Camais falou, Mofato, pega aqui no lado do motorista e o cara vai... Aí a gente trabalhava com a viatura com gaiola, né? Viatura tática. Pô, o Mofato ficou de ponta 1 ali no lado do motorista. Cara, e foi justamente essa troca que a gente, graças a Deus, ninguém teve nenhum dano físico. Eu acho que eu tomei um estilhaço no dedo, que eu fiz um corte profundo, mas não sei precisar. Mas a gente saiu, depois o blindado teve que chegar para apoiar a gente, porque a gente estava numa situação que era tiro de tudo quanto é lado. E, cara... Parado no meio da comunidade. No meio da comunidade. Só esperando Nessa situação chama o quê? O BOPE? Não, nessa situação veio o blindado. Na época, não, eu acho que não era do 18º, não lembro se foi do 9º. Veio um blindado para tirar a gente da favela. Mas, cara, é que eu te falo, a gente estava já tão bom no combate que, porra, a gente já tinha ganho laje, a gente já estava invertendo. Vocês não estavam parados, não, a gente trocando e avançando. A gente estava confrontando. E assim, ali, cara, porra, eu vi o que o polícia faz, mano. A gente, em cima da laje, a gente conseguiu um vergalhão para destravar o fuzil, que o fuzil tinha... O meu fuzil, principalmente, tinha travado. Fuzil velho, né? Sim. Era um FAL. Então, assim, a gente... Meu irmão, e no final a gente, porra, até o policial que a gente é compadre hoje, o Guerra gritando, poderoso Deus! E bah! E o vagabundo, porra, esses moleques são malucos, mano. E a gente, meu irmão, no final a gente saiu literalmente comemorando a vitória na guerra. Mano, o que passa na cabeça do policial nesse momento? Qual era a tua... Tu lembrava ali da mulher falando, tu vai voltar, né? É. Então, por na hora, cara, assim, no começo eu cheguei a me recordar de imediato, né? Mas quando a gente começa a sentir o cheiro da pólvora, meu irmão, e o assovio do projétil, não sei se tu já teve essa experiência de escutar o assovio. Infelizmente. O assovio do projétil passando do lado do teu ouvido. E assim, cara, a gente tava tão bom naquilo que a gente tava fazendo, a gente tava tão adestrado, que a gente passa a ter tesão nessa parada. A gente passa a ter prazer. O vagabundo tá dando tiro e tá gritando de lá. E normalmente o vagabundo não dá tiro igual a polícia, né? Sim. O vagabundo, ele bota o bracinho pro lado de fora e bota no automático e foda-se em quem pegar. Desculpa o palavrão, mas Sim. Essa é a realidade. O polícia não, o polícia dá tiro colocado. Meu irmão, no final, eu até costumo zoar minha esposa, né? Eu falo, pô, tu adora quando eu venho pra casa depois de um confronto, né? Que tu chega... Pô, meu irmão, tu chega com a adrenalina lá em cima. Creio eu que a psicologia deve explicar isso muito bem, né? Através da teoria de Freud aí, que, pô, tu chega num estado de êxtase tão grande que tu tem que, de alguma forma, extravasar. E aí acaba que tu dá um tratamento diferenciado. Por isso que as mulheres de polícia gostam tanto de polícia. E tem esse lance da mulherada gostar do cara de farda, que os caras são energéticos. Vivem na guerra o tempo todo. É desse jeito. Mas, mano, vamos lá. Eu te pergunto isso porque eu tento entender como que é a cabeça do policial. Eu falo muito de saúde mental aqui. A gente tem dois lados da moeda. Tem você ali vibrando, né? Porque você conseguiu ali ganhar o terreno, ganhar o território, avançar na guerra. Mas a gente tem um outro lado da moeda. Tem um cara também que vê o amigo morto do lado. Tem que carregar o amigo. Foi meu caso. Como que é? Porque muda totalmente. Nesse dia tu não chega em casa vibrando. Como é que é a cabeça nesse momento? Conta a história do cara que você viu aí falecer. Então, o cara que eu vi falecer na minha frente, né? Na época, nós só tínhamos um fuzil para trabalhar. A gente já tinha acabado de efetuar uma prisão de um gerente lá da parte da Belfast, que é uma partezinha ali pro lado do Pantanal, que eles chamam na Cidade de Deus. A gente já tinha ganho
essa ocorrência, vamos botar assim, já tinha tido essa vitória num dia, e aí a gente estava por volta de 4, 5 horas da tarde almoçando, para esperar a ocorrência acabar e tudo mais. Paramos ali no Cavalino, ali na Merck, Sim. e fomos para a base Quadras, que é no miolo da favela, que era onde a gente tomava banho e descansava. Pô, no meio do caminho tinha um caminhão da Light fazendo manutenção, a gente, pô, vamos por onde? Pô, vamos por aqui. Decidimos ir pelo lado do Mercado Rainha, o Sumar era o ponta 1. E o Sumar era um cara altamente técnico e profissional. E ele sempre verbalizava, a minha priori é não vitimar nenhum inocente. Porque eu sei que a pessoa que mora aqui tem muita gente boa, a maioria é gente boa que mora aqui. Então ele tinha esse pensamento. Aí desembarcamos, o Marrom estava dirigindo, o Marrom nessa época não era da minha guarnição, mas estava ocupando o lugar do Valente. E aí o Marrom estava de motoponte e falou, Marrom, vem atrás e a gente vai desembarcar. E fomos, chegamos num ponto ali, tem uma praça lá no Mercado Rainha, não sei se ainda é Mercado Rainha. Aí quando a gente passa, teve aquela correria normal, e a gente, pô, estamos passando. Pô, cara, quando a gente chega no meio dessa viela, não tinha um poste, não tinha um carro, não tinha espaço, sabe? Passava um carro, mas não tinha como estacionar, não tinha poste, não tinha nada. Era uma travessa. Porra, um moleque abaixado, no lado da churrasqueira do Bar da Índia, o moleque, porra, deu um disparo, cara, de baixo pra cima. O Sumar deu um disparo, creio eu, que não foi na direção dele, foi mais aquele disparo que o militar dá muito, que é o disparo de advertência, né? Sim. E já deu voltando. Porra, mas nessa hora o Sumar já cai com um tiro alvejado. Na cabeça? Na cabeça. Caramba. E aí eu olho pro Soares, o Soares olha pra mim e aí eu decido avançar. E aí, meu irmão, só a proteção divina. Eu tenho certeza que... Calma aí. O cara caiu dentro do carro. Não, caiu na rua. Na rua, vocês estavam a pé, então? Estavam a pé. Nós estávamos, como a gente costumava falar, né, na posição do triângulo. O Sumar era o ponta 1, o Soares estava no lado esquerdo, fazia o lado direito, eu no lado direito fazia o lado esquerdo. Entendi. Né? Quando você vê o cara cair... Meu irmão, aí não tem jeito. A cabeça ali. Aí, porra, o Soares... Porra, papel, caralho, o Sumar foi atingido e eu... Porra, o Soares é forte pra caralho, o Soares é um cara carcaçudo. Falei, Soares, mete a mão nele e puxa ele. E eu fui pra frente, literalmente, somente pela proteção divina. E porra, dando um tiro em cima do cara. E quando eu chego nessa ponta, vamos botar assim, a molecada já tinha dispersado. Só que aí o problema todo é que tanto o cidadão de bem, que tem o seu lazer ali naquela localidade, como aqueles que se forjam ou se camuflam de cidadão de bem, porque tem um cara que de alguma forma ele compactua, né? Sim. Aquele cara que, pô, não, vou lá pra manifestação porque quando eu preciso de um dinheiro para comprar o gás, o cara da boca me dá, Sim. Entendeu? Então tu não sabe quem é quem. E aí o Soares puxou o Sumar, colocou na viatura e eu vim recuando. Só quando eu chego na praça, novamente, que eu já estava na posição, vamos botar assim, de segurança, quando eu olho novamente na direção onde o Sumar tinha caído, o fuzil do Sumar estava caído no chão. Caramba, velho. E aí eu falei, porra, meu irmão, e aí? O que eu faço? Aí, porra, o Soares me gritando e o Marrom pra gente levar o Sumar, eu pensando, porra, cara, não pode deixar esse fuzil, os caras vai pegar o fuzil e ainda vai dar tiro em cima da gente, a gente saindo. E aí, novamente, quando o primeiro botou a cara, eu dei o disparo e corri novamente, voltei, meti a mão no fuzil e peguei o fuzil e saí com o fuzil. Aí eu falei pro Soares, grita prioridade no rádio, o Marrom já tinha gritado, falei, pede para alguém vir que eu vou tirar vocês. Porque aí nisso os caras já estavam se organizando para vir novamente na nossa direção. E aí eu consegui me manter ali, eu fui o último a sair da favela nesse dia, até depois do apoio sair. Aí o Sumar foi levado, no primeiro momento, para a UPA, com vida, foi levado para o Lourenço Jorge, o neurologista que estava na escala, não estava no hospital, só tinha batido o cartão.
Putz, né? E aí aí tinha um policial de plantão lá, que eu conheci ele da época do 31, aí o policial falou, cara, o neurologista não tá aí, corre com ele pro Miguel Couto. Da Cidade de Deus fomos para lá no Miguel Couto, o Sumar chegou com vida, cara. Mas o médico nem encostou nele, cara. O médico nem encostou nele porque eu tava no corredor, né? E depois eu fui pra escada e tava ali orando, pedindo, clamando ao Senhor pra cirurgia ser um sucesso. O médico passou por mim sem uma gota de sangue no jaleco e passou o horário do óbito pro outro médico colocar. E aí eu vi que era o Sumar. Bateu uma revolta com esses médicos? Ah, meu irmão, com certeza. Você vê o que eu sempre falo aqui no meu canal. Todo mundo sabe, eu já fui assessor do vereador Gabriel Monteiro. Participei de todas as fiscalizações, principalmente nos UPAs, nos hospitais. A importância desse trabalho. Porque quando ele ia lá combater um médico que assinava o ponto e ia de volta para casa, ou assinava o ponto, não ia trabalhar, atendendo o consultório privado dele, meu irmão, se todo vereador fizesse isso, esse cara poderia estar vivo hoje. Com certeza, com certeza. E assim, cara, eu não gosto nem de entrar muito nele, porque parece até que é forçação, mas eu até hoje não consigo falar com a filha do Sumar, entendeu? Eu não consigo meter a mão no telefone, não consigo ir no aniversário dela, porque, porra, cara, eu tava... Traz a cabeça ali. Eu tava no último minuto da vida do cara, entendeu? Mas tu foi um guerreiro ali, cara. Tu deu a tua vida ali pra tentar salvar a vida dele. E, cara, é muito digno isso, de honra, e tu cumpriu a tua missão. Entendeu? Aquela tua missão de servir, proteger a sociedade ali, garantiu ali até um enterro digno ali, que talvez, acho que nem o corpo dele tu tirava ali de dentro, entendeu? Com certeza. E eu creio que, cara, o Sumar também foi ali cumprindo a missão dele. Sim. Cumprindo a missão dele. Eu acho que é digno de honra. E a gente vê assim, até, Gido, falar porque mal profissional, a gente vê em tudo que é lugar, cara. A gente vê na medicina, a gente vê na polícia. E na minha própria instituição, na minha própria unidade na época, tinha as bandas podres lá. A seção que era responsável por comunicar a família do Sumar, no mínimo deveria ir até a casa do Sumar. Sim. E avisar do ocorrido para a esposa. Por eles acharem se tratar de uma área crítica, eles achavam, porque na época não era, porque eu sabia, e todo mundo sabia da unidade. O que a unidade fez? Meteu a mão no telefone, ligou para a esposa do Sumar e deu notícia pelo telefone. Caramba, velho. Entendeu? Então, assim... Tem gente que infarta numa situação dessa. Porra, cara, o pessoal fala assim, porra, tu tem repulsa pelo ADM. Não tenho repulsa pelo ADM. Eu tenho repulsa pelo mal profissional. Seja ele onde ele estiver. E tem uma questão de senso também, cara. É uma vida, mano. É um cara que tá ali, deu a vida para proteger a sociedade pelo Estado ali. Justamente. E assim, toda hora eu ouço algum policial falando, até muitos recrutas falando assim, porra, não vale a pena. Não vale a pena a gente fazer. Calma aí, meu irmão, olha só. Vai fazer concurso pro Banco do Brasil, pro Correios. Vai fazer outro concurso. Porque aqui é polícia militar, meu irmão. Eu entrei para fazer o certo. Aqui nós somos a última barreira contra o mal, cara. Verdade. Quem tá na rua dioturnamente é a polícia militar. Então, assim, quando o cara se acha esperto e não quer fazer, o fardo dele, quem carrega é quem? Sou eu, pô. Aí meu fardo tá dobrado por causa do omisso. Tá me entendendo? Não só você, como a sociedade que também, porque na ponta, a omissão dele pode gerar morte. Sim. E aí, se numa realidade, num plantão, você tem 100 policiais de serviço, com quantos você pode contar efetivamente? É esses que eu classifico como os mesmos. Sempre os mesmos. Eu já teve uma situação de uma prioridade que eu estava em casa, eu tinha acabado de chegar, eu vim no Rio para depor, lá no Fórum da Capital, e eu cheguei em casa, tava botando minha farda, e eu vi no grupo do WhatsApp a prioridade. Cara, eu peguei meu carro, saí estourando os quebra-molas toda da cidade, e eu cheguei no batalhão, peguei o armamento,
Quando eu estava chegando no batalhão, tinha uma viatura no caminho, os caras vendo televisão, cara. Caramba, sinistro, né, cara? Tá me entendendo? Aí esse cara, sabe que esse cara fala, ah, mas já foi todo mundo. Porra, não, cara. Não foi todo mundo. Os caras estavam dentro do mato, troca de tiro, duas facções rival e os polícias ali no meio da situação. Então, assim, o problema do omisso é o seguinte, o cara, ele vive de contar história que não pertence a ele, né? Ele conta história. Aí tu vê o cara num bairro que é um bairro que está se tornando crítico, correndo de camisetinha e shortinho, sem uma pistola na cintura. Ô, Gido, eu não vivo, eu não saio desarmado para lugar nenhum. Eu vou na casa do Senhor adorar a Deus, louvar o Senhor, eu tô armado. Sim. Eu vou na padaria comprar pão, eu tô armado. Eu tô cortando a grama da minha casa, eu tô armado. É porque hoje em dia o crime ele se instaurou na cidade do Rio de Janeiro, no estado, de uma forma absurda. Você não tem mais lugar seguro. Você não tem mais lugar seguro. É policial apaisando sendo executado, porra, dentro de academia, dentro de casa, dentro de uma série de situações. Então tu não tem mais onde confiar. Justamente. Entendeu? E aí, então, hoje, o que eu trago, a minha abordagem que eu justamente trago no livro, eu falo sobre aspectos da visão que o recruta tem que ter. E é claro que eu também deixo isso amplo para a sociedade entender o que o policial passa. Eu não tenho uma questão ideológica de eu falar que 100% da instituição é honesto, porque não é. Porque os oficiais são exemplos. Porque os... Não tem essa questão ideológica. Eu falo o que tem que ser dito. Sim. Sabe? O que eu vivi, o que ninguém me contou, o que eu presenciei. Então, assim, esse livro, a pegada dele, inclusive, eu falo do aspecto da Cidade de Deus em si. Você traz a realidade do policial que a grande imprensa não mostra. Justamente. Assim que eu fui trabalhar na Cidade de Deus, coisas que eu presenciei, que eu acho que nem os talibãs deveriam fazer com os soldados americanos. De uma criança que nem aprendeu a falar, mas a frase vai morrer polícia, a criança já fala. Que a mulher, quando passa por você, escarra, puxa o catarro, escarra no chão, te chama de verme. É isso que eu vivi dentro da favela, sabe? Mas não é a realidade de 90% das pessoas que não, na favela. Claro Isso que é uma não. pequena minoria claro que não. se deixa envolver pelo tráfico. Sim, ali. Mas particularmente a Cidade de Deus é um crime enraizado nas famílias. Claro que há exceções. Sim. E muitas exceções. Não vou generalizar nada, mas vou te dar um exemplo. Tem um pseudo-cineasta lá que eu cito até no livro, né? Que eu não posso citar o nome dele, senão ele vai querer me processar, ganhar um dinheiro fácil em cima de mim. O cara, numa entrevista dele com o secretário de segurança na época, ele fala na cara do segurança, do secretário, que os amigos dele são os bandidos. E que polícia lá não vai tomar nem um copo de água. Ele o tempo todo romantizando o crime. É a realidade da esquerda hoje e da imprensa. Justamente. Que tenta manipular a massa com relação a isso. É claro que eu costumo falar, assim como eu, outras pessoas tiveram a vida, tiveram livramentos através de moradores. Eu tive vários livramentos através de moradores, pessoas que amavam a UPP quando a UPP funcionava, porque não tinha aquela bagunça que hoje você se vê lá, uma Cracolândia. É literalmente uma Cracolândia. Tu passa naquela praça em frente ali, é doideira. Acabou. A Cidade de Deus hoje virou uma Cracolândia. Qualquer rua que tu passa é cachimbo de crack, é Empendorf. Sem contar que é um câncer na comunidade, porque eles roubam tudo. Ele rouba o trinco do portão, a lâmpada. Cara, é a doideira. Justamente. Aí tu vê aquelas pessoas. E nenhum suporte do Estado para tirar a galera dessa situação. Não. Muitos daqueles ali entram ali até por curiosidade, Sim. por amigos e tal, e não tem ali um suporte do Estado com controle dessa situação ou tentar tirar. Porque tem muita gente ali, cara, que pode mudar de vida. Eu já dei Sim. vários testemunhos aqui que pode trazer uma nova história. Sim, com certeza. Vou te fazer algumas perguntas que foram comentadas aqui no meu canal e eu queria saber de você, que é o cara que fala que a Cidade de Deus é uma escola de polícia. Eu tive um policial que falou aqui, que foi o nosso amigo Chuck, o nosso amigo Cabo Machado ali da Rocinha,
viveu várias guerras ali na Rocinha também, ele fala o seguinte, 50% hoje da corporação, e ele foi até bem otimista, viveram essa realidade hoje de estar dentro da comunidade. E as outras 50% não estão nem preparadas para isso. Você acha que todo policial tinha que passar por isso para ter essa experiência como policial militar? Gida, costumo falar lá no batalhão que meu sonho era eu receber uma carta do comandante mandando escolher 10 policiais para mandar para o 41 ou para o 9º para carregar um FAL e uma mochila de carregador. Porque, cara, muito policial precisa viver essa realidade para valorizar aqueles que passaram por lá. Porque uma coisa, como eu tô te dizendo, eu fui da UPP, mas você viveu, você confrontou, há uma grande diferença. Então, assim, tem policiais que nunca tiveram essa experiência. Esse confronto direto. Não, e eu escutei, não posso nem citar o nome do polícia antigo, primeiro sargento, se eu salvo engano, o primeiro ou segundo sargento, ele falando que se ele fosse transferido para o Rio, ele pedia a ficha rosa dele e ia embora. Ficha rosa é o cara quando dá baixo, pede para sair? Pede para sair. Porque ele não tava... Porque ele falou que não vai. Aí o que eu te falo, Gila, esse policial, cara, ele teria que ter no mínimo vergonha de falar uma coisa dessa, em pensar nas famílias que perderam o seu ente pela omissão dele. Se a gente implantar isso no Cefap, cara, todo mundo no Cefap, a prova final é uma semana acampado dentro da comunidade. Pô, seria bom demais. Combatendo o tráfico. Seria bom demais. Eu acho que o cara já sairia do confronto ali, da escola, já pronto pra guerra. Hoje em dia tem uma galera que fica indignada, né? Como eu fiz o livro, esse policial omisso, ele fica revoltado com você com algumas questões. Uma pelo fato de você ser operacional, outra pelo fato que os próprios moradores daquela localidade acabam te considerando. Sim. E por você tá sempre sendo destaque operacional no batalhão, que na maioria das vezes também não quer dizer que é realidade, porque isso vai muito do comandante. Isso depende muito do comando, eu ia falar pra você, porque tu pode ser um destaque ou tu pode ser um calo no sapato dele. Justamente. Principalmente se esse oficial for corrupto. Justamente. Mas assim, aí esse policial que não faz nada, ele tá revoltado porque eu tô divulgando meu livro. Ele acha que eu não posso, que o meu trabalho midiático que eu faço de aproximar a população para a polícia, ele acha que é um absurdo. Eu falo, cara, eu tô prestando um serviço a mais. Eu tô vindo de Resende agora. Botei gasolina no meu bolso, paguei pedágio, vou pagar estacionamento. E eu tô vindo aqui para a sociedade entender que tem um polícia sério, que tem um cara que quer garantir o ir e vir, que não quer deixar a banca de droga na frente da casa dele. Até para valorizar os profissionais de segurança pública entendendo a realidade que eles passam hoje. Mas eu quero te fazer uma outra pergunta. O regulamento da Polícia Militar proibiu os policiais de falarem nas redes sociais. Como que eles estão encarando essa tua divulgação desse livro, você falar das ocorrências que foi você que viveu, são ocorrências públicas, que deve ter Sim. O RO ali na delegacia, mas como que a corporação encarou essa repercussão? Então, Gida, a questão toda houve uma proibição, mas o BOL se tornou inválido, né? Se tornou nulo, mas o problema todo é que o policial muitas vezes vai em alguns podcasts e o cara, por uma questão de empolgação... É o ego do cara, ele quer declarar crime aqui. Justamente. Eu concordo com isso. O cara acaba... Isso aí tem que parar. O cara acaba sendo infeliz, porque eu falo, cara, Gida, o vagabundo que me dá tiro, se ele não se entregar, eu vou dar tiro nele e automaticamente algum dos dois vai ser abatido. Ou se ele se entregar, ele vai ser preso. Mas, cara, você consegue imaginar a mãe dessa pessoa que não criou filho para isso,
ouvindo um podcast, cara, e achando que o policial é mais um guerrilheiro no aspecto de quase um assassino do que um profissional de segurança pública. É difícil, então a gente tem que ter maturidade também aqui no microfone, né? Porque quantas mães já me ligaram pro meu WhatsApp pessoal e, porra, prende meu filho, tá aqui em casa agora, a arma tá na gaveta e pode vir que ele entrou no banho. Tá me entendendo? Mas então a gente tem que aproveitar a mídia de uma forma positiva para a gente aproximar a sociedade da gente. Tá me entendendo? Essa mãe desesperada que, como a minha... Porque, de repente, é uma família que não tem mais recurso, não sabe o que fazer mais, não tem como mais controlar o filho e tem como meio ali um policial. Justamente. Aí eu vou entrar numa outra questão, te contar uma história que aconteceu comigo, tá? Eu caminhei um tempo dentro da igreja e eu tinha um cargo ali de liderança de um grupo específico ali, e um dia eu tive um policial. Esse cara era um 01 ali dos cursos do BOP, tudo, e esse cara me pergunta um dia assim: Fábio, explica pra mim, uma vez me falaram que toda vez que eu assassino um cara, os demônios vêm tudo pra dentro de mim. Que aí é por isso que o cara passa com aquele psicológico abalado, sonho e tudo. Eu falei que assim, cara, deixa eu te explicar uma coisa. Você é um cara que hoje representa o Estado, tá? Você é responsável por fazer se cumprir a lei, tá? Se for necessário, você vai ter que usar a força. Você vai ter que usar a arma. Sim. Principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Mas só você sabe a diferença do uso devido da força para se cumprir a lei e do assassinato. Justamente. Então, cara, o que pode recair sobre você é quando você tem a missão de prender o cara e você assassina o cara. Você assassina. Ali, a responsabilidade é toda sua. Aquele sangue derramado, a responsabilidade é sua. Agora, num confronto direto, onde tem que se cumprir a lei e para salvar a vida do inocente você tem que matar o cara, você está diante ali da tua missão, daquilo que Deus te chamou para fazer, e eu te garanto que aquilo ali não vai recair sobre você porque você foi chamado para fazer isso. Como os guerreiros na Bíblia usavam armas para vencer ali, proteger tua cidade, proteger suas famílias. Então, é uma pergunta que só você pode responder. Sim. Só você sabe a diferença do se cumprir a lei e do assassinato. É como diz a palavra de Deus, né, no original, ela não fala não matarás, ela fala não assassinarás, que há uma grande diferença. Se você pegar a Bíblia no original, né, eu tenho alguns amigos que estudam hebraico, e há uma grande diferença na tradução entre matar e assassinar. Matar é o fato de o projétil ter saído da tua arma num confronto, e assassinar é você premeditar. A pessoa tá rendida e você vai lá e, não, você se entregou, mas eu não tô nem aí, vou te executar. Numa visão espiritual, tá? E só vai me entender nesse vídeo quem é espiritual, se você olhar em algumas regiões africanas, religiões africanas, algumas outras religiões, o que eles mais fazem é o derramamento de sangue como uma forma de alimentar algumas entidades, né? Então, querendo ou não, quando você ultrapassa essa linha do cumpridor de missão, do cumpridor de lei, que é necessário usar força para um assassinato, você passa a ser ali um sacrifício, um alimento ali, derramamento de sangue inocente ou qualquer outra situação parecida com isso, você pode ter certeza. Isso tem um peso na visão espiritual. Tanto na sua vida, quanto da sua geração, quanto na vida de pessoas que estão envolvidas nessa situação. Porque ali você acaba se tornando um criminoso fardado, né? Você é o juiz, você é o algoz, né? O carrasco. Então, essa não é a nossa função, né? E você vê, se você pegar as ocorrências... Não é nenhum juiz, só concluir aqui antes de você falar... Da mesma forma que eu falo do político corrupto, que rouba o dinheiro da saúde e morre gente lá na ponta, e esse sangue vai ser cobrado dele, eu falo do policial que deixa de cumprir a missão e ser assassino. Como eu falo também de qualquer outra situação que gera morte na ponta. Claro. Tá entendendo? Então a responsabilidade sua, na sua área, na sua empresa,
na sua profissão, na sua missão, no seu chamado, se você sair dessa linha e isso gerar vida, morte, derramamento de sangue inocente por causa da sua culpa, você vai ser cobrado. Com certeza. Isso eu falo para todo mundo aqui, independente da profissão, entendeu? É desse jeito, porque a palavra de Deus fala que a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Você pega aí a Prefeitura do Rio, os nossos governadores que vêm numa sequência, né, de todos, né, os últimos 5 foram presos. Posso dar um exemplo atual agora? Pode. Atual, que ninguém está acreditando nisso. Eu estou falando aqui de criadores de conteúdo gigantes hoje, anunciando casa de aposta. Meu irmão, você está ganhando dinheiro de um pai de família que está sacrificando a família dele, entrou num vício ali porque você influenciou esse cara está jogando a vida dele no ralo por causa do jogo de aposta. Justamente. E você lucrando sobre a desgraça dessas pessoas. Cara, pesquisem o número de pessoas que estão tirando as suas próprias vidas por causa desse jogo de aposta. Esses sangues serão cobrados de vocês. Eu fui numa ocorrência a qual o policial tirou a vida porque ele estava envolvido com jogo de aposta. Ele dentro de casa com a arma na cabeça. Se você é criador de conteúdo, você está promovendo casa de aposta, saiba que essas mortes e essas pessoas, o sangue deles que foram derramados, da família deles, a tristeza da família deles, os filhos que ficaram sem paz, isso vai trazer graves consequências para a sua vida. Se você reparar, a maioria desses caras que entram nessas situações, que geram essas coisas, os caras começam a viver um monte de coisa ruim na vida dele. O cara fica doente, começa a entrar no espírito de pobreza. Meu irmão, o cara quebra, o cara perde tudo. E aí ele não sabe por que isso tudo está acontecendo na vida dele. Foi porque você gerou morte. Tá? Use suas redes sociais, use sua influência para trazer vida, para mudar a vida de pessoas, para orientar o que essas pessoas podem trazer de bom para a vida delas e não de ruim. Justamente. Entendeu? Mas é isso, meu irmão. Cara, fiquei feliz de contar a tua história aqui. Agora, a última pergunta que eu tava pensando aqui, que eu acho que é pra gente fechar esse ciclo, e eu vou deixar aberto aqui um gostinho de quero mais pra galera pedir uma parte 2. Se a polícia militar ou a segurança pública no Rio hoje quiser acabar com o tráfico e com o crime na cidade do Rio hoje, acaba? Ou no estado do Rio de Janeiro? Se a ordem vier lá de cima, acaba. O problema todo é que a polícia militar, quando ela consegue fazer como foi feito pelo nosso major aí, que teve a carreira desgraçada, né? Lá na Rocinha, como ele fez com perfeição, que foi o único que conseguiu, de fato, trazer a paz para aquela localidade. Fala o nome do major aí. Major Edson. Eu tô, mais uma vez, mandando um recado para você, Major Edson, a gente já se falou, ele tá aguardando o andamento do processo dele lá para fazer uma entrevista com a gente. Major Edson, preciso e eu quero muito, nossa audiência também pedindo, contar a tua história aqui. Eu nunca trabalhei com ele, cara, mas eu tenho um amigo que foi da minha guarnição aqui na Cidade de Deus durante anos, é um exímio profissional e é aquele cara que eu dou exemplo fazendo. Ele, quando o período lá estava pacificado, teve um disparo na favela, ele foi o primeiro a botar a farda e puxou ponta 1 e falou, só saio daqui quando a arma aparecer. Que é raro isso. Que é raro. E assim, cara... É raro você ver um oficial ali na ponta, um cara de comando na ponta 1 ali. Difícil. E todo mundo sabe que os interesses ali na Rocinha, quantos milhões, né, movimenta a Rocinha pro crime organizado. E o crime organizado a gente sabe que não é aquele moleque que tá com fuzil lá, né? A gente sabe que o crime organizado é o cara que tá com paletó, a gravata, muitas vezes no legislativo, né? A gente fez uma série de entrevistas aqui do Caso Amarildo, a gente entrevistou o ex-policial Douglas Macaco, o Chuck, né? Mandei vários convites aí pro Major Edson, entrevistei o delegado Rui Chester, que falou da Operação Paz Armada. E, cara, o resumo de todas as entrevistas é que o sistema é bruto e o sistema vai além das 4 paredes da comunidade. Envolve política, grande imprensa, uma série de interesses. E para bater de frente com esse sistema, meu irmão... Aquele moleque que perde a vida portando um fuzil,
ele é o bobão, cara, da história. Porque o cara que tá levando dinheiro, é o cara que consegue manter o tráfico lá, que é o cara que tá normalmente como deputado. Tá na política, tá na imprensa, tá numa série de outras coisas. É um empresário. Muitas das vezes nunca usou drogas e vende drogas. Entendeu? Muitas das vezes não é viciado e tá usando o vício das outras pessoas para poder se promover e ganhar o dinheiro dele. Meu irmão, deixa um recado pra galera hoje que tem vontade de ser policial e fala pra ele qual é a realidade dessa parada e se ele quiser entrar mesmo, como que ele tem que entrar. Meu irmão, você que quer ser policial militar, você que acredita que nasceu para isso, tem vaga para você aqui, irmão. Vem fazer história, vem ombrear. Aqui é um lugar de pessoas simples realizando o extraordinário. Você vai entender só estando aqui. A gente passa por muito de sabores, mas a gente também passa por momentos inesquecíveis. Aqui pode entrar qualquer garoto, mas eu tenho certeza que se você desempenhar o seu papel, é inevitável que você vai sair um homem e você vai ter honra quando falarem de você daqui a 50 anos. Essa é a Polícia Militar. Show de bola, meu irmão. E cumpra o seu chamado com excelência, faça o certo, independente do custo, do preço que você tiver que pagar. Entendeu? Porque se você não for honrado por homens, você pode ter certeza que você vai ser honrado por Deus, vai ser recebido com glória lá. Meu irmão, como é que a galera faz para comprar teu livro aí? Pô, pode acessar o site da Amazon e consultar lá Cidade de Deus, Escola de Polícia. Tem um link? Tem um link. Me manda um link, a gente vai colocar o link na descrição aí pra galera comprar teu livro. Tuas redes sociais aí? Policial Santana, Rio de Janeiro. Rede social é pros garotos mandar uma mensagem lá, né? Pode mandar. Por menino. Cara, Gito, não tem noção o que a rede social é capaz de fazer, cara. O quanto que eu sou abordado na rua, no restaurante, do cara falar, pô, meu irmão, eu tava com meu sonho adormecido, tem a galera que perdeu a idade, e eu falo, pô, meu irmão, tu não perdeu a idade não. Eu falo, por quê? Pô, vai pra PRF, cara. Faz um cursinho aí superior de 2 anos, o curso politécnico, né? E tu faz pra PRF, tu pode entrar pra PRF com 50 anos, meu irmão. Tu tem disposição e não deixe teu sonho morrer não, porque o cara que sonha, o cara às vezes teve uma realidade que ele teve que quebrar pedra e não teve tempo de estudar. Mas eu falo, meu irmão, enquanto há vida, há oportunidade de se sonhar e realizar. Então, só tu buscar a tua estratégia. E o que tu acha do cara que entra nesse propósito e se corrompe? Então, meu irmão, é o que eu falo, a polícia do Rio de Janeiro, diferente de todas as demais polícias, ela vive uma condição totalmente diferente na questão da propina. Você entra na polícia, se você não souber dizer não, mesmo que para aquela proposta indecente, meu irmão, você vai se corromper. Porque ela vem quando você pega um político embriagado ao volante, quando você pega um cara da alta sociedade. Porra, fazendo... Eu costumo falar que, cara, valores e princípios não se negociam. Se você tem isso, você não vai se vender. É, justamente. Outra pergunta para fechar aqui. Mexer ou não mexer na tartaruga em cima do muro? Irmão, é responsabilidade sua. Eu costumo falar o seguinte: eu faço o que tem que ser feito. Por isso que eu só trabalho com quem eu confio. Tive o desprazer de trabalhar com alguns policiais que hoje eu tenho ojeriza. Tem 2 que eu oro pela vida deles, mas no sentido de misericórdia. Que foi os 2 seres humanos mais safados que eu conheci na minha vida. Tu tem coragem de dar voz de prisão num cara desse, numa situação de crime? Tem. Eu tive Então tu mexe na tartaruga em cima do muro. Eu tive... Pra você que não entende o que eu tô falando aqui, existe um jargão dentro da polícia militar, que se existe uma tartaruga em cima do muro, não mexa na tartaruga em cima do muro, que foi alguém que colocou lá. Isso é uma alusão, é uma analogia aos policiais corruptos de alto escalão. Então, se um oficial determinou uma situação naquela cidade, você sabe que aquilo está acontecendo, eles falam para você não mexer, né? Isso é uma linguagem dentro. Não mexa na tartaruga que está lá. Se ela está lá porque alguém colocou lá.
E muitos dos oficiais, dos policiais militares, quando entram, que começam a querer combater isso, eles são extremamente crucificados, perseguidos dentro da corporação, transferido, punição geográfica, uma série de situações, porque ele mexeu lá no arregozinho do comandante, essas coisas. Mas, cara, eu falo todos os dias, quem tem princípio e valores, quem encara isso como uma missão, tá nem aí pra tartaruga dos outros, vai dar um bico na tartaruga dos outros, paga o preço que tiver que pagar, mas faça o certo. Se a gente tiver 1000 homens dentro da polícia militar desse jeito, 1000, a gente muda o cenário hoje na segurança pública. Só para completar, Gila, a internet, as redes sociais, elas estão aí te dando voz de uma forma que você jamais teve. Então, se você utilizar ela da forma correta, esse mesmo comandante que passou a mão naquele oficial... Tu pode derrubar esse cara. Entendeu? É o que falam pra mim aqui. Eles costumam falar que minha câmera tem mais poder do que uma arma. Se eu pegar uma arma hoje e confrontar um oficial corrupto hoje, sem uma câmera, eu vou tomar tapa na cara se você esculachar no câmera. Mas quando eu ligo a câmera pra ele, que eu falo assim, oficial, tô ao vivo aqui, tô gravando, tô te avisando que tá gravando, tem 30 milhões de pessoas assistindo, o senhor vai combater o crime ou vai prevaricar? Esse cara começa a gaguejar na frente da câmera, ficar azul, verde, justamente, porque ele tem mais medo da câmera do que uma arma. Justamente, então saiba usar seu celular hoje, sua câmera. Qualquer policial é um servidor público, ele pode ser filmado no ato da função dele, pode ser filmado. E eu costumo falar. E qualquer policial, para botar a mão no teu celular, ele tem que ter um mandado de busca. Ele não pode apreender seu celular só em caso de um crime de flagrante delito, que isso faça parte ali daquela investigação. Aí ele pode levar. Ele vai te conduzir para a delegacia, e aí o delegado vai analisar a situação, que existe caso a caso. É isso aí, mas eu antes das câmeras, antes da vinda das COPs, eu trabalhava com a minha GoPro. Eu filmava minhas ocorrências. Você é a favor das câmeras? Sou a favor das câmeras. O problema todo da câmera é a pessoa que vai te julgar, que ela está sentada numa cadeira, no ar-condicionado, como ela vai compreender? Eu sou a favor das câmeras para garantir a segurança do policial. Não sou a favor da corporação liberar a câmera para a imprensa atacar a própria polícia. Tem que ser investigado quem é que libera essas imagens. Essas imagens é de uso restrito da corporação. Beleza? Se a grande imprensa quiser noticiar qualquer situação que ocorreu ali, isso deve ser por meio judicial. A corporação deve liberar isso para a justiça avaliar e depois se fazer um julgamento. E outra, eu tenho uma outra vertente que ninguém fala disso também. Por ser um equipamento tecnológico, ela corre o risco de ser hackeada também. Claro. E a própria... Claro. Os próprios bandidos ter acesso ali aonde está o policial, o que acontece e ter uma fragilidade ali na operação policial. Então deve ser também analisado essa situação. Caso contrário, irmão, usar a imagem do policial para massacrar o cara na imprensa, mano, isso é covardia. Eu acho que o comando da corporação é o maior culpado disso e tem que ser investigado isso e analisado isso. Fechou? Meu irmão, obrigado por ter vindo. Obrigado, Gilo. Vou estar anunciando, esse livrinho vai ficar aqui em cima da bancada, ó, junto aqui do nosso livro da doutora Andréa Ramal, que é a nossa clientaça aqui também, Filhos Bem-Sucedidos, meu irmão, muito top, vai ficar do lado aqui. E, cara, se nossa audiência quiser uma parte 2 aí, pode vir de novo? Com certeza. Então escreve aí se você quer mais história. A gente não falou nada aqui do que ele viveu lá, tem muita história para contar, mas eu não queria dar spoiler do livro, queria que você lesse lá e comprasse. Mas se você quer uma parte 2, escreve aí que a gente faz um segundo bate-papo aí. Tá bom, meu irmão? Tamo junto. Sucesso na tua caminhada, obrigado. Porta sempre aberta pro que você precisar e vamos pra cima, irmão. Vamos pra cima. Vamos fazer uma polícia diferente aí. Então, galera, curte muito, compartilha aí, envia pra quem achar de direita aí, a galera que tem vontade de ser policial, pro policial corrupto ouvir isso aqui, e pro cara que nunca deu um tiro, que tá 30 anos na polícia lá, aquele subão lá, antigo, barrigudo, fala, tu tem que vir ler esse livro aí, entendeu? E um abraço, galera, obrigado pela tua audiência aí, vamos pra cima. Show!